onde que os fungos, qual que é o seu habitat, tá? Onde que eles instalam? Os fungos vivem e se reproduzem em lugares úmidos e escuros. Eles gostam de umidade, tá, gente? Os fungos. Encontra-se no solo, na água, dos vegetais, em animais, no homem e de detritos em geral. Tá? Então, os fungos a gente encontra em vários lugares, só que todos têm o tempo para se proliferar. O vento age como importante veículo de dispersão de seus pigmentos de hifa. Tá? Então, o vento também traz muito, né, componentes que pode estar desenvolvendo um fungo. Estrutura: possui um corpo vegetativo chamado talo ou soma, que é composto de um conjunto de finos filamentos unicelulares chamados de hifas, tá? Isso tudo é a estrutura dos fungos, tá bom, gente? Essas hifas geralmente formam uma rede microscópica, tudo isso é visto só por microscópio, tá? Os bolores a gente dá a ver a olho nu, né? Mas a gente só vê uma coisa preta, a gente não sabe o que é, tá? Hoje você já sabe que são os fungos, tá? Usualmente a parte mais evidente de um fungo são corpos frutificantes ou esporângios, as estruturas reprodutivas que produzem os esporos. Então é nada mais, né, que ele se prolifera e também causa as doenças, tá? Os fungos. Aqui está a estrutura reprodutora, o hifa, né, não septada, hifa septada. Tá? Então tem 2 núcleos também por célula, também as células, tá? Que faz parte, na hora que instala no nosso organismo, a desenvoltura são nas células. Estruturas reprodutoras de esporos e micélio, tá? Que são as estruturas do fungo. Inclusive os bolores, você pode notar que eles são todos, né? E aumenta muito, ele rapidinho, ele aumenta nos alimentos, em roupa também, tá? Respiração aeróbia, respiração ou anaeróbica, fermentação. Facultativo, como as leveduras, que realizam a fermentação, como as Saccharomyces cerevisiae, utilizado na fabricação de vinhos e de cerveja e de pão. Então, gente, não serve também só para ter doença, né? Tem algumas aeróbia, que é para fermentação, né, de vinho, cerveja, que vai aumentar. Vocês podem notar que tem aquela ferve, né? Essa fervura é através do fungo aeróbia, tá? Reprodução assexuada, brotamento e fragmentação. Reprodução assexuada, fragmentação é o micélio se fragmenta, originando novos micélios. Um aumento, né? Vocês viram que os micélios são aqueles filamentozinhos dos fungos. Brotamento ou gemulação. Os brotos, gêmulos, normalmente se separam do genitor, mas eventualmente pode permanecer grudados, formando cadeias de células. Então, tudo isso para vocês entenderem a reprodução desses fungos, como que ele aumenta, tá? Ele só mantém se tiver também um alimento para ele, que nós falamos, que é o organismo, tá? Através das células. Escomicota, que é a levedura, são responsáveis por estragarem alimentos formando os bolores, tá? Então, é as leveduras que formam os bolores com coloração verde azuladas, vermelhos e marrons. Tá? Às vezes, tem alimento, por exemplo, na coalhada síria fica vermelho. Tá? Os fungos ficam vermelhos acima da coalhada síria. Se nós ingerir aquele alimento, vai para o nosso organismo. Tá? Por isso que dá muitas fungos, né, no nosso organismo, ou alguma infecção ocasionada pelas leveduras. Tá? Ainda a levedura, a célula de levedura se reproduz de maneira diferente, produzindo células filhas, descendentes ou por brotamento, tá? Multiplica rápido. Deuteromicota, tá? Que é Deuteromycetus, reprodução assexuada, divisões de células por mitose, né? Que separa, encontrada sob forma de conídeos, hifas no ambiente, como solo, sobre plantas e animais, em
ecossistemas aquáticos, no ar, associando a insetos ou crescendo nos produtos fabricados pelo homem. Tá? Tem também, né, até aqueles cogumelozinhos, tudo isso são fungos, tá? A esse grupo pertencem diversas espécies de penicilino, entre quais que produz a penicilina. Tá? Então, para vocês entenderem, né, produz, por exemplo, o soro antiofídico, ele é produzido pelo veneno também, tá? E alguns medicamentos também é a base do próprio componente, tá? Do próprio vetor, no caso, né? Que vai acometer a doença, tá? Produz também a medicação. Importância dos fungos na indústria, no álcool, cachaça, vinho, pão, rosca, cerveja, tudo precisa do fungo. Na alimentação, shampoo, corantes e tinturas, fungos liquinizados, biotecnologia industrial, fermentação e produção de enzima, produção de combustível. Tudo isso interfere o fungo nessa multiplicação. Médica, micoses, frieira, pano branco, impinge, sapinha, tudo isso é os fungos, tá, gente? Candidíase, blastomicose, histoplasmose, tinhas, tudo isso acomete pelos fungos. Produção de antibiótico, penicilina, tá? Ecologia, decomposição de matéria orgânica, decompositores de lignina, celulose, reciclagem de nutrientes em florestas. Então tem importância também, tá? Os fungos, tá, gente? Associações ecológicas, simbiose mutualista, líquens, que são as algas, micorrizas, raízes e parasitismo, que são as micoses, que conhecemos como micoses, tá? Mas o nome é parasitismo, tá bom? Os fungos penicilíneo, Recofortin, penicilina comebertin, por exemplo, são utilizados na fabricação de queijos tipo Roquefort. São queijos importantes, né, gente? Então precisa também dos fungos em alguns alimentos. Só para vocês terem conhecimento, tanto que a nossa medicina, né, tem tanta importância também para que pode acometer doenças, mas tem algumas importâncias também para a nossa vida, né, de alimentos, médicos, né, na medicina também. Alguns causam doenças em animais e plantas, que as micoses têm em animais e tem em plantas também, né? Blastomicose também, a candidíase também e a frieira também, tá? Candidíase vaginal, tá? Isso aqui é um fungo, ó, esse branco na vagina é um fungo, tá? Candidíase oral, meu filho tá com sapinha, pode estar com a candidíase, tá? Tinha do pé, frieira, tá? Que a gente chama de tinha do pé, mas o nome é frieira também. Esse é tipo uma esfoliação e coça pra caramba, fica úmido, porque o fungo gosta de umidade. Às vezes as pessoas de fazenda vão pro curral descalço, né? Sem sapato, e pode desenvolver a frieira, que é a tinha do pé, tá? Vamos praticar. Então foram duas atividades para vocês. Nós vamos enviar essas duas, tá? Nós vamos enviar a anterior e essa. Nós passamos. E por hora nós vamos finalizar, porque aí na próxima, depois que a gente vai para outra atividade. Foi um vídeo menor, mas faz parte, tá? A gente já tá no finalzinho, porque senão a gente vai entrar para outra e não vai dar prazo até chegar na atividade. Tenham bons estudos e até quarta-feira, tá bom?